Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao Vida de Casal. E estou muito feliz, por ter vocês aqui comigo, juntos, aqueles que estão aqui na live presencial e aqueles que têm assistido também. Amém? Deus continua abençoando vocês. Não deixe de curtir, Então curta e compartilhe com outros casais. E o nosso perfil Vida de Casal, para que eles também possam ser abençoados e que possamos alcançar o máximo de casais e nós podermos abençoar através da palavra, através das reels que nós temos feito aí, Entra lá, curta também, é muito importante você curtir para que nós possamos mandar conteúdos de qualidade para vocês, tá certo? Então, sem mais delonga, nós já vamos para a meditação na palavra, ok? Que hoje eu tenho algo importante para falar com você, porque hoje nós vamos falar algo muito interessante. Vamos falar sobre prática espiritual. Qual a prática? Temor a Deus. Amém? Vamos lá. 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Diz assim: porque Deus não nos deu espírito de medo, temor, covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quando nós falamos de temor a Deus, a primeira coisa a se fazer é uma correção quanto a esta palavra, Muitos confundem esse termo e por isso criam um bloqueio que os impedem de usufruir de uma vida espiritual plena, de intimidade com Deus. Por quê? Por conta, muitas vezes, de não saber qual o significado da palavra temor. Acabam confundindo e, com isso, criam um bloqueio a ponto de não conseguir viver essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus. Muitos utilizam textos bíblicos, tais como assim, Provérbios 4, 24. Pois o Senhor é zeloso. Amém? Maravilha. Aí agora que está o problema. É fogo consumidor. Sabe, uma coisa assustadora. Fogo consumidor. Outro, Salmo 99, verso 1. O Senhor está entre os querubins. Maravilha. Glória a Deus. Lindo. O problema é o segundo. Estremeça toda a terra. Sabe, tem muitos líderes que equivocadamente, eu ainda vou dizer sem medo de errar, propositalmente, tá? Eles falam esses textos num tom ameaçador, sabe? Eu não sei porquê, talvez para poder assustar, para poder amedrontar, Ou seja, com isso cria uma confusão na cabeça dos irmãos e das próprias ovelhas deles. Por quê? Porque eles acabam trazendo uma interpretação infantil, de que Deus, ele é o quê? Um carrasco, um Deus desequilibrado, que a qualquer momento ele vai perder, vai explodir colericamente para poder punir o homem, sabe, das piores coisas possíveis. Ou seja, ele transforma o Deus criador, o Deus de amor, o Deus compassivo, o Deus gentil, nesse monstro assim. Então, por isso que é necessário, antes de qualquer coisa, sabermos o que significa a palavra temor. Porque isso nos abençoa até dentro do nosso relacionamento. Então, vamos lá. A palavra temor, ela possui um duplo sentido. Ela tem dois sentidos. Um é medo, e você já conhece, a maioria das pessoas voltam a palavra temor para medo. Mas existe um outro significado que é respeito. Na Bíblia, você nunca verá a palavra medo quando se referir a Deus com seus filhos. Nunca você verá isso. Sabe por quê? Porque Deus, ele quer intimidade com os seus filhos. Deixa eu mostrar para você aqui um exemplo de um texto, tá? Para a gente poder substituir a palavra medo e a palavra respeito para você ver se faz sentido. Vamos lá. Provérbios 1:7 diz assim, Antes quero dar aqui bem-vindo também ao Tremende Tudo. Entrou. Deus abençoe. Trem de tudo. Acho que é trem de tudo. Deus abençoe você, viu? Seja bem-vindo. Então vamos lá. Provérbios capítulo 1, verso 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, vamos substituir. Se fosse temor como medo,
o medo do Senhor, o medo de Deus é o princípio da sabedoria? Faz sentido isso? Não tem sentido. Sabe por quê? Porque quem age, a atitude de quem está com medo, ela é uma atitude de instinto. Ela age por impulso. Você quer ver um exemplo? Digamos que você esteja numa casa, entrou por acaso numa casa e um pitbull vai atrás de você. Rapaz, você vai correr feito um louco. Aí você vê o portão e o muro. Você tá vendo que o pitbull tá quase te pegando. E a oportunidade de pular o muro, ele não te morde. Você vai parar no portão para poder ver se tá aberto ou fechado? Não, tu vai agir por impulso, tu vai dar um pulo tão grande para você fugir. Não é verdade? Agora, depois que você estiver mais calmo, você vai lá, caramba, o portão estava aberto. Por quê? Porque quem está com medo age por impulso. Ele não age, ele não pensa, ele age por instinto. Caso da sobrevivência. Então, quem está com medo? Agora vamos substituir a palavra respeito. O respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria. Peraí, respeito a Deus. Vamos dar outro exemplo aqui. Digamos que você está num trabalho que você ganha um salário abençoado de 50 mil reais. Oh, que maravilha! Quantos quer? Diga amém, eu também quero. Então, você está lá num trabalho e você ganha 50 mil reais. Aí o teu chefe arruma um problema contigo. Chega para você ignorantemente, arrogantemente, asperamente, trata você mal. E aí você tem de tudo para poder se explodir, né? Para você explodir. Você falar umas verdades para ele. Mas você sabe que ele é uma autoridade. Ele é o teu chefe, é o que paga o teu salário. O que você faz? Você não abre a boca, você mantém esse silêncio. Querendo até falar, mas você se mantém em silêncio, sabe? Para você não ser demitido. Como você agir? Você pensou antes de agir. Então entenda, quem age, respeito, você age pensando, você pensa antes de agir. Então, com respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, eu respeito a Deus, o Senhor como ser criador, aquele que pode todas as coisas. Então aí sim, o respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então medo você age por instinto, respeito você pensa antes de agir. Deu para você entender? Conseguiu isso? Agora vamos analisar o texto lido no início de Paulo. Olha só, Paulo disse a Timóteo assim, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito do medo, temor, covardia, mas de fortaleza, de força. Ué, se você tem força suficiente, para que você vai ter medo diante de alguma situação? Outra, de amor, compaixão. Outra, de moderação, ou seja, pensar antes de agir, você vai ser moderado, não, calma. Você está entendendo? Ou seja, agir com cuidado, pensar. Então Paulo disse para Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e moderação. Veja bem, se Deus não nos deu o espírito do medo, não faz sentido ele pedir que tenhamos temor, como sendo medo dele, mas ele nos deu o quê? Temor como respeito, reconhecendo que ele é o Senhor de tudo da nossa vida. E aí você pode até perguntar, mas pastor Magano, o que você está querendo mostrar com tudo isso? Que Deus deseja intimidade com o seu povo. Oh, meu Pai! Ele deseja intimidade contigo no seu casamento. Ele deseja intimidade no meu casamento, nos nossos relacionamentos. Sabe? Veja Tiago capítulo 4, verso 8. Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Provérbios 3:32. Mas com os sinceros, ele tem intimidade. Quando você tem medo, você não quer se aproximar de ninguém. Aquele que você tem medo, você quer distância. Ok? Quando você tem medo, você não é sincero, porque você tem medo de falar com sinceridade, com medo da ação da pessoa, como a pessoa vai agir se você for sincera. Então, não tem como você ter um relacionamento com o espírito do medo, mas o Senhor está dizendo aqui, não é um temor como medo, mas é um temor de reconhecimento, de respeito, de saber que Ele é o Senhor dos senhores, sim, mas que Ele é teu amigo, que Ele é o teu Pai. Então o desejo de Deus é
intimidade comigo, intimidade contigo, intimidade com o seu povo. Ele quer ter intimidade no seu casamento, ele quer ter intimidade no seu relacionamento. Olha que maravilhoso. Deu para você entender até aqui? Pois bem, eu vou dar uma parada aqui para a gente poder fazer algo maravilhoso agora. Nós vamos orar. Vamos orar pelos relacionamentos, pelos casamentos. Mas amanhã eu vou continuar. Amanhã eu vou continuar falando exatamente sobre a questão do temor. Pode um relacionamento funcionar com medo? Alguém que tenha medo pode funcionar? Um relacionamento, um casamento pode funcionar quando há medo nesse relacionamento? E o que isso tem a ver com o temor a Deus? Amanhã às 18 horas eu vou estar aqui novamente para falar com vocês, ok? Então, eu vou estar orando nesse momento. Mas antes eu quero dar boas-vindas aqui ao Roger. Roger é um colega nosso de trabalho. Deus abençoe você, sua esposa. Aqueles que estão com o cônjuge aqui, Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de dizer da onde você está assistindo, qual bairro, qual estado. Não deixe de você colocar o seu comentário. O que essa jornada de 10 dias de meditação e oração tem feito na sua vida? O que tem somado com você? Qual a prática espiritual que você não fazia e agora você voltou, sentiu força, fortalecido para retornar a fazer. Amém? Quero também aqui dar boas-vindas ao Marquito, Arilda Costa, Luciana. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos nesse momento então, queridos, orar. Apresente o teu relacionamento. Apresente a sua família. Apresenta, querido, a sua vida espiritual para com Deus. Lembre-se, um casal que tem uma vida espiritual de pé, fortalecida, é um casal que é impossível de não ter sucesso no seu relacionamento. Amém? Amanhã vamos falar a segunda parte sobre esse tema, sobre o temor, a prática espiritual do temor a Deus. Pode um relacionamento funcionar com o espírito do medo? O que tem a ver o relacionamento, o temor e o medo para com o relacionamento com Deus? Vamos falar isso amanhã. Mas nesse momento eu quero orar por você e pelo seu casamento. Amém? Apresente a Deus agora, nesse momento. Agora é hora de você clamar ao Senhor. Amém? E muitas vezes eu falo assim, e aí, casais apaixonados, como é que você tá? Né? E aí eu estava pensando, às vezes a gente fala dessa forma, aí pode ser que de repente você está vivendo um casamento que não estão apaixonados, mas meu irmão, escuta uma coisa, eu sou profeta. E tudo aquilo que eu falo aqui são palavras proféticas. Então, quando eu estou profetizando, e aí, casais apaixonados, se não é, eu creio que Deus vai fazer ressuscitar a paixão no teu casamento. Vai fazer ressuscitar, querido, sabe, aquele desejo de um para com o outro ainda maior no seu relacionamento. Amém? Então vamos orar. Casais apaixonados, sim, em nome de Jesus. Estou profetizando na sua vida. Recebe aí em nome de Jesus. Vamos orar então? Amém? Querido Deus e eterno Pai, ó Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador do relacionamento, Criador do casamento. Pai, nós aprendemos hoje mais um dia, Senhor, sobre uma prática espiritual, Senhor, maravilhosa, e que nós precisamos praticá-la, Senhor. Ela não pode faltar também na vida conjugal, que é o casal que precisa ter temor a Deus, mas não temor com medo, mas o temor de respeito ao Senhor, de reconhecer que Ele está no controle do casamento, reconhecer que Ele é Senhor dos nossos relacionamentos. Pai, sabemos que o diabo tem levantado tantas estratégias, tantas coisas, tantos inimigos contra o relacionamento. O desejo dele, Pai amado, é destruir o casamento. O desejo dele é acabar, meu Deus, meu Pai, com a alegria e Pai querido, e o funcionar do casamento em um estado saudável, Senhor. Quantos divórcios nós temos ouvido falar, o censo tem aumentado, e não só, Pai querido, no meio secular, mas também no povo de Deus, Senhor. Isso não pode acontecer, Pai querido, e eu louvo a Ti, porque se os cônjuges estão aqui, se casais estão aqui juntos, é porque eles querem crescer, é porque eles querem, Pai amado, criar, Senhor amado, ter atitudes inteligentes e sábias no relacionamento, para viver um casamento que Tu tens sonhado para cada um dos Teus filhos, que é um casamento saudável, alegre, feliz, para viver felizes para sempre, porque nós cremos assim, Senhor. Então entra com providência na vida de
todos os teus filhos que aqui estão e aqueles que vão assistir esse vídeo mais tarde, Senhor. Entra com providência na vida deles, meu Pai, e que eles possam começar a receber o milagre. Eu profetizo, Xarabanacheias, eu profetizo milagre sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu não sei o que está faltando no relacionamento, se é o romantismo, se é o companheirismo, se é a paixão, se é a amizade, se é a gentileza, todos os subsídios emocionais que o relacionamento precisa. Talvez alguém possa dizer: esse casamento vai falir, mas eu decreto, Pai querido, em nome de Jesus, a falência da vitória do inimigo. Ele está falido dentro do relacionamento. Eu profetizo a vitória, eu profetizo, Pai querido, o ressuscitar da alegria, do romantismo, da paixão, do amor sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu quero ver eles colocando um testemunho no comentário, dizendo o que tu tens feito na vida conjugal dos teus servos. Então, Pai querido, eu profetizo, Pai querido, no nome santo de Jesus, vitória e milagre para a vida, para o relacionamento dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem recebeu a bênção, diga: eu recebi, ou escreve aí: eu recebi, pastor. Amém? Queridos, estamos chegando agora ao final. Deus continue abençoando você. Foi muito bom ter você aqui comigo, ouvindo esta palavra, a prática espiritual do temor a Deus. E olha, compartilhe com outros casais, compartilhe. Nós vamos falar sobre a segunda parte, sobre o temor que o casal precisa ter para receber vitória, sucesso no seu relacionamento. Amém? Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. E lembre-se, teu casamento é um milagre de Deus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fique em paz.